Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Você está aí na sua casa aí, que você possa glorificar o nome do Senhor, onde você estiver reunido com a sua família. Convido agora quem ainda está como Marta, preocupado com várias coisas aí na casa, preocupada com as crianças, com a janta, né? Desliga a televisão. Convida a todos aí para que nós possamos junto cultuar o Senhor. Você tem uma ferramenta nas suas mãos, no computador, no celular, que você pode compartilhar essa mensagem para chegar ao maior número de pessoas. E é uma maneira de você ser um instrumento na mão de Deus para compartilhar aquilo que Deus quer fazer através dessa mensagem. Convide agora aquelas pessoas que você sempre teve vontade de convidar para vir para a igreja, mas por resistência do templo, elas não vinham, mas que agora elas possam, dentro das suas casas, priorizar esse tempo para cultuar ao nome do Senhor, priorizar esse tempo para glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar você para se colocar em uma posição de reverência. Mesmo estando na sua casa, nós estamos na presença do Senhor, na presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E eu quero convidar você a orar neste momento. Quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor, entregar todas as suas preocupações, tirar tudo aquilo que vai poder tirar sua atenção durante essa mensagem. Que você possa acompanhar ela do início ao fim, sabendo que no final o Senhor tem uma palavra para você, uma palavra que irá de encontro com a sua necessidade, porque Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus vivo e verdadeiro, único Deus. Pai, nós adoramos o Teu nome. Nós entramos na Sua presença, Pai, para exaltar o Seu santo nome. Para te agradecer, Pai, porque temos, Pai, o acesso à tecnologia, aonde, Senhor, mesmo os templos fechados, nós possamos adorar ao Senhor. Espírito Santo, o Senhor está aqui nesse lugar, mas o Senhor é onipresente, o Senhor está entrando agora em cada casa, que tem aberto o seu coração, tem aberto a porta para ouvir a Tua palavra. Deus, entra agora, Senhor. Manifesta a Tua presença, manifesta a Tua glória, Pai, em cada um desses lugares. Pai, que a Tua paz comece a entrar nesses corações. Pai, que o Senhor comece a entrar nesses lugares, Pai. Senhor Deus, que a Tua paz, Senhor Deus, entre em cada um desses lugares agora, em cada um desses lares, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, me usar, Pai, para que a Tua palavra, Pai, seja pregada. Para que não fale eu, Senhor, mas eu apenas seja o vaso, o instrumento em Tuas mãos. E o Teu Espírito Santo me capacite para entregar, para transmitir aquilo que o Senhor tem dado ao meu coração. Pai, eu oro e abençoo cada vida que estará acompanhando e ouvindo essa mensagem agora, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar um texto no livro de Juízes, capítulo 6, do verso 10 ao 16. A palavra do Senhor diz que eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes à minha voz. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás. A bezerrita e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse, ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres, os quais os nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas.
E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. Amém? Se você está de pé, pode se assentar. O livro de Juízes, ele nos mostra o que a nação de Israel sobreviveu aos dias sombrios dos juízes inteiramente pela graça de Deus. Em sua misericórdia, Deus ele enviou opressores para lembrar o povo da sua rebelião. E em sua misericórdia, Deus respondeu aos clamores do povo e levantou libertadores. Juízes também ilustra o problema fundamental do coração humano. Quando o povo de Deus se esquece de seus atos salvadores, ele vai atrás de outros deuses. Juízes também ilustra a ligação entre o compromisso espiritual e a conduta ética. E no final, o livro de Juízes ilustra a verdade eterna. Apesar de nosso pecado e rebelião, o Senhor edificará o seu reino. O livro de Juízes, ele é um livro onde altos e baixos, onde o povo de Deus, ele acaba se esquecendo dos milagres, daquilo que Deus estava fazendo, de quem era o seu verdadeiro Deus, e eles acabam adorando a outros deuses, como o texto diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus. Não era para eles terem medo dos deuses dos amorreus, mas eles não obedeceram à voz do Senhor. E todas as vezes que o povo de Deus, todas as vezes que Israel desobedeceu, todas as vezes que Israel se desviou dos caminhos do Senhor, maldições vinham sobre eles. Mas essa maldição que vinha sobre o povo de Israel, ela não vinha para que o povo fosse condenado, mas Deus, dentro da sua misericórdia, vinha para lembrar o povo quem ele era. Vinha com o intuito, com o objetivo de trazer o povo de volta para Deus. E nesse contexto, Juízes capítulo 6 até 8, mais ou menos, vai relatar a história de Gideão. E o Senhor colocou em meu coração um tema para essa noite nós meditarmos, que é em quem é o Deus que você confia. Aqui nós vemos que no contexto vários deuses se manifestam. Quando Paulo leva a igreja de Corinto, ele fala que o diabo, ele já é o Deus desse mundo. Em Êxodo capítulo 20, nós vemos Deus falando para nós não adorarmos outros deuses. E a Bíblia nos mostra ali o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé, o Deus Jeová, o verdadeiro Deus escrito de uma forma diferente, com uma letra maiúscula, enquanto que os outros deuses que relatam, que fazem menção a falsos deuses, estão ali com uma forma minúscula na sua escrita. E o texto aqui nos mostra o que aconteceu com Gideão. E uma pergunta que veio ao meu coração essa semana enquanto eu preparava a mensagem, é o que eu preciso cortar da minha vida que não está dando resultado. O que você precisa cortar da sua vida que não tem dado resultado. O que você precisa cortar dentro da sua casa, dentro da sua empresa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua rotina, no seu celular, o que não tem dado resultado. Gideão, o nome dele significa cortar, derrubar. E o que Deus vem trazer para Gideão nesse momento é o que ele precisava cortar, o que ele precisava derrubar.
Mas antes de Deus mostrar o que era necessário Gideão fazer, Deus ele estava preocupado em mostrar para Gideão quem ele era. Gideão ele não sabia quem ele era. Quando Deus chega e fala ali, veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás. Joás é o pai de Gideão. E o anjo do Senhor, e aqui esse artigo mostra que o anjo do Senhor não era qualquer anjo, não era um anjo qualquer, mas era o anjo do Senhor. Eu penso que só um encontro com um anjo já é uma experiência maravilhosa. A minha filha, enquanto ela esteve na UTI, ela relata o encontro que ela teve com um anjo e com o Senhor Jesus. E nós conseguimos ver nos olhos dela e a forma que ela relata, que bate com o que a Bíblia nos ensina e a Bíblia nos fala sobre Jesus. E esse encontro que Gideão tem com o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus falando aqui, ele fala assim, o Senhor está contigo, quer dizer, Deus falando para Gideão, eu estou contigo, Gideão. Você é um homem poderoso e valente. Deus já sabe quem nós somos. Deus já nos conhece. Ele já sabe como nós somos antes de nós virmos ao mundo. Antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já tem um relacionamento conosco. E a Bíblia nos mostra isso no livro de Jeremias, capítulo 1, quando Deus fala para Jeremias que já tinha um relacionamento com ele. Jeremias achando que ia ser um sacerdote, Deus mandando ele ser um profeta. Deus mostra que já conhecia, já tinha um relacionamento, já conversava com Jeremias, antes dele ser gerado. No Salmo 139, no verso 16, se não me falha a memória, fala que Deus, ele já escreveu um livro sobre todos os nossos dias, antes que nenhum dia deles tivesse sido gerado. Eu começo a meditar no texto e mergulhar na Escritura, e eu começo a imaginar Deus conversando comigo lá atrás, e me falando para que eu vim para essa terra. Deus falando com cada pessoa, com cada um de nós, qual o propósito de nós estarmos aqui? E com certeza Deus já tinha falado com Gideão antes dele ser gerado no ventre da sua mãe, que ele seria um juiz, que ele iria libertar o povo, que ele iria vencer um exército de 135 mil homens, como se fosse um só homem. Mas Gideão, quando ele vem ao mundo, ele esquece tudo aquilo que Deus falou. E nós esquecemos tudo aquilo que Deus falou, nós perdemos essa consciência divina. E nós precisamos acessar essa consciência, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, nós precisamos orar para que o Pai nos revele novamente qual é o propósito nosso aqui na terra. E o que Deus vem e se manifesta aqui na vida de Gideão, não foi para ouvir as objeções dele, que ele estava falando, ó meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Cadê os milagres que os nossos pais nos contam? Cadê os milagres que os nossos pais nos contam? Senhor, eu sou o menor, e a minha família é a menor aqui dessa região. Essa era a maneira que Gideão se via. Mas Deus, ele não veio para ouvir as objeções, ele não veio para ouvir desculpas, ele não veio para ouvir reclamações e murmurações. E Deus está se manifestando aí na sua casa, não é para ouvir as suas reclamações, as suas depressões, as suas angústias, os seus argumentos. Mas Deus, ele está se manifestando agora aí, para falar quem é você. Você é um escolhido de Deus. Você tem um propósito de Deus para cumprir nessa terra. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Gênesis 1:26 fala: façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós não somos aquilo que a mídia fala que nós somos. Nós não somos aquilo que a sociedade fala que somos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos criados por Deus para dominar sobre todas as coisas, para multiplicar, para manifestar o reino dele aqui. Nós temos um propósito para cumprir. Deus deu a cada um de nós um dom e nós precisamos colocar esse dom em prática. Não importa onde nós estejamos, se aqui no templo, se na nossa casa, se na empresa onde trabalhamos, se para os nossos vizinhos, se na rua, nós precisamos colocar em prática o nosso dom. Mas para nós colocarmos em prática o nosso dom, primeiro precisamos saber quem nós somos. E olha que interessante que a Bíblia nos mostra. Na cabeça de Gideão, ele era um homem pobre, ele era um homem rejeitado. Senhor, o Senhor nos abandonou. A minha família é a família mais pobre. Eu sou o menor dentro da casa do meu pai. Mas olha como de fora dá para nós analisarmos. Gideão era filho de Joás, e Joás ele tinha uma terra. E essa terra que Joás tinha, ele separa uma parte para construir um altar a Baal, para plantar um arvoredo para outra deusa, para que fosse multiplicar. Quando Deus manda a Gideão cortar, derrubar esse altar, Gideão não vai sozinho. A Bíblia diz no verso 27 que Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos. Quer dizer que se ele tomou 10 homens dentre os seus servos, que tinha mais do que 10 homens. Tinha mais do que 10 servos. O seu pai tinha mais do que 10 servos. Como que um homem pobre pode ter mais do que 10 servos? Eu penso que um homem pobre, ele é um dos servos, ele não é o filho do dono dos servos. Um homem pobre, uma família pobre, não ia ter uma terra e desperdiçaria um pedaço dela lá para cultuar, para fazer um altar para um Deus. Um homem pobre estaria preocupado em quanto mais espaço para lavrar a terra, para plantar e para conseguir ter uma colheita maior. Então a visão que Gideão tinha dele mesmo era uma visão errada. E hoje a maioria das pessoas tem uma visão errada sobre aquilo que elas são. A maioria das pessoas não sabe quem elas são. Elas ouviram uma mentira do diabo através da boca dos seus pais, através da boca dos seus professores, através da boca dos seus patrões, que falaram que elas não eram nada, que elas eram imprestáveis, que elas eram inúteis, que elas nunca iam conseguir nada na vida. E muitas pessoas estão acomodadas hoje, achando que aquilo que tem já é o suficiente. Isso não é humildade, é egoísmo. Porque quando nós paramos de cumprir com o propósito de Deus na nossa vida, nós estamos sendo egoístas. Nós não estamos olhando para o próximo, nós não estamos amando o próximo. E o que eu quero compartilhar contigo é essa pergunta: o que preciso cortar da minha vida que não tem dado resultado? E a primeira coisa que Deus mostra para Gideão que ele precisava cortar era o altar de Baal que estava na terra do seu pai. Era o altar que seu pai tinha construído. Era isso que ele precisava derrubar. Eu vejo aqui que Deus começa a fazer obras através da nossa vida, começando de dentro da nossa casa. Então é aí dentro do seu lar, dentro da sua casa, que vai começar a revolução, que vai começar a Deus agir. Gideão precisou enfrentar o seu primeiro medo. A Bíblia mostra aqui que Gideão estava com medo de ir lá e derrubar o altar.
Gideão estava com medo, mesmo depois de ter oferecido o sacrifício, de ter visto Deus face a face, ter conversado com Deus, e Deus falado que ele não ia morrer. Mesmo assim, ele ainda estava com medo, mas o que ele precisava fazer era enfrentar o seu medo. E ele vai lá, chama 10 homens, e ele vai lá e ele derruba todo aquele altar, ele corta todo aquele arvoredo, ele faz à noite. Muitas vezes nós damos desculpa e falamos, mas isso aqui vai desagradar o meu pai. Eu não vou fazer isso porque a minha esposa não vai gostar. Eu não vou fazer isso porque meu esposo não vai gostar. Eu não vou fazer isso porque o prefeito não vai gostar, porque o pastor não vai gostar. Mas e Deus? Quantas coisas nós fazemos que tem desagradado a Deus e nós não estamos nem aí para Deus. Muitas pessoas não estão nem aí para Deus, não se importam com Deus, não ouvem mais Deus falar com elas. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus queria trazer uma experiência para o povo de Israel, mas o povo de Israel com medo falou, não, Moisés, nós não queremos ouvir Deus, vai o Senhor lá, e o Senhor vai falar com você, com Moisés, e você vem e fala para nós o que Deus quer falar. O medo do povo de ouvir Deus impediu eles terem um relacionamento com Deus. Talvez hoje você está atrás de mídias sociais, de redes sociais, de televisão, de revelação, de pastor, de profeta, de homens e mulheres, para saber o que vai ser do futuro. Fica atrás de guru, de cartomante, sei lá mais o que. Mas o que Deus quer é que você dobre o seu joelho, que você escute a Ele, ofereça um sacrifício a Ele, ofereça algo que venha reconhecer que Ele é Deus na sua vida. E venha começar a cortar as coisas que não dão resultado positivo para você, coisas que não fazem você se aproximar de Deus, de cumprir o seu propósito, de cumprir com o seu dom, de colocar o seu dom em prática. Começa a cortar, não importa se vai machucar, mesmo que seja o seu pai, como Gideão fez. Gideão não pensou que estaria entristecendo o seu pai, mas ele pensou, o que eu vou fazer é para Deus. E quando nós decidimos fazer algo para Deus, Deus nos honra, porque depois de Gideão ir lá e derrubar todo aquele altar, os homens daquela cidade, eles começam a investigar para saber quem que tinha feito aquilo. E chegam a Gideão, chegam à casa do seu pai, e eles chegaram e falaram assim para Joás, como é que pode o teu filho fazer uma coisa dessa? Mas quando Deus manda nós fazermos algo, por mais louco que pareça, Deus ele vai nos honrar. Deus falou para Gideão, eu vou junto com você, você não vai estar sozinho. E Deus não deixa Gideão sozinho. Deus vai e fala através de Joás, coloca paz no coração de Joás e fala assim, ó, Baal não é Deus? Se Baal é Deus, então que ele venha se defender. Que ele persiga Gideão. E até mudam o nome de Gideão lá para que Gideão fosse amaldiçoado e Baal perseguisse. Mas Deus prova que ele é o Deus verdadeiro e Baal não é nada. Quando Deus coloca a sua mão para cumprir o seu propósito, quando nós decidimos deixar Deus cumprir o propósito em nossas vidas, Ele nos honra. E Gideão permaneceu vivo, e Gideão foi em frente. E o que mais me chama a atenção aqui é no verso 34, que diz, porém o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Irmão, irmã, Gideão, ele não foi sozinho, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Você não está sozinho, você não está sozinha.
o Espírito do Senhor pode vir sobre você. O Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. Mas quando ele vai fazer algo através de nós, o Espírito do Senhor vem sobre nós. É isso que Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para fazer as obras. Então, quando Jesus foi ungido, não era ele que fazia, mas o Espírito do Senhor que estava sobre ele fazia. Por isso que João capítulo 14, verso 12 vai dizer para nós que nós vamos fazer obras maiores do que Jesus. Não é na nossa força, não é no nosso talento, no nosso conhecimento, na nossa capacidade, mas é porque o Espírito do Senhor, ele vem sobre nós, e é por isso que nós conseguimos fazer. Nós podemos fazer obras maiores, porque não é nós, não depende de nós, não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre aquilo que nós podemos fazer para Deus, através do Espírito do Senhor que vem sobre nós. Vejo que esse é um momento de nós sabermos quem que é o Deus que nós servimos. Quando nós olhamos para a vida de Gideão, nós olhamos e ele não foi apenas conversar com Deus, oferecer um sacrifício para Deus, mas ele também conheceu o Deus, porque até o momento, pelo relato dele, ele não tinha um conhecimento com Deus. Ele sabia quem era Deus pela história que seus pais contavam, pela forma que Deus tinha libertado o povo, pela forma que tinha conseguido conquistar as cidades. Mas Gideão não tinha tido uma experiência com Deus. E sem nós termos uma experiência pessoal com Deus, nós nunca vamos saber quem é Deus verdadeiramente. Todos os homens que nós vemos relatados na Bíblia, todos eles precisaram passar por momentos de provação. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, todos os homens, José, Davi, Moisés, Jó, cada um dos homens de Deus, mulheres de Deus, Ruth, Esther, Ana, cada uma dessas mulheres de Deus precisaram ser provadas por Deus. Mas Deus não estava preocupado em provar essas pessoas para saber se elas iam continuar servindo a Deus ou não. Deus, ele queria provar as pessoas para falar para elas quem elas eram e elas entenderem o potencial que estava dentro delas. Quando Deus fala para Abraão, Lesh Lehá, olha para dentro de você, olha quem você é de dentro de você que você vai pisar na terra e a terra vai ser abençoada. Deus está falando para você nesse momento, olha para dentro de você. E quando você olhar lá dentro de você, você vai encontrar aquele que faz morada dentro de ti. O Espírito do Senhor faz morada dentro de ti. Mas você só fica olhando para fora. Você só fica olhando para que a TV fala, para que as redes sociais falam, para que os decretos falam, o que os homens estão falando. E você esqueceu de olhar para dentro de você. Talvez esse tempo que Deus separou para você estar em casa, não é um tempo para você ficar saindo na janela, para você ficar olhando lá fora, para você ficar olhando o movimento lá da rua, mas é um tempo de você olhar para dentro de você saber quem é você. Você é um homem poderoso, você é um homem valente, você é uma mulher poderosa, você é uma mulher valente. Mas o diabo tem falado mentiras sobre você, o diabo tem enganado vocês, e vocês têm acreditado naquilo que o diabo fala que vocês são. Quando nós sabemos quem nós somos, nós agimos como tal. Quando nós sabemos que somos filhos de Deus, nós agimos como filhos de Deus,
nós fazemos obras maiores do que Jesus, nós colocamos a nossa vida para servir Jesus, nós nos conectamos com o Pai, nós fazemos aquilo que vemos o Pai fazer. E o que você tem visto o Pai fazer? Você sabe quem é o Deus que você serve? Você tem visto as obras que Ele tem feito? João 5,19, Jesus fala assim: eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazendo. Todos os milagres que Jesus fazia, Ele olhava, via a imagem do Pai fazendo, e Ele só trazia para a terra e colocava em prática. Quando Jesus vai lá e vai multiplicar os pães e os peixes, Ele não simplesmente tem uma ideia maravilhosa e fala: agora vou multiplicar e vou alimentar toda essa multidão. Ele tinha o canal de acesso a Deus liberado. Há dois tempos, o tempo Cronos e o tempo Kairos. No tempo Cronos é o tempo que nós vivemos hoje, mas o Kairos é o tempo de Deus, aonde não há limite, aonde as coisas impossíveis acontecem. E o que Jesus fazia era olhar o Pai, ver o que o Pai estava fazendo. O Pai está alimentando toda essa multidão. Há muitos cestos, vai sobrar muitos cestos ainda. Então o que Jesus fazia? Ele acessava ao Pai, via a imagem e trazia, e o milagre estava feito. Nós precisamos ver quem é o nosso Pai, quem é o Deus que nós temos servido, quem é o Deus que nós confiamos. Quando eu estava lá dentro da UTI com a minha filha, a primeira oração que eu fui fazer para ela, Deus falou: você está orando errado. E eu só estava orando para que ela fosse curada. E eu perguntei: Deus, por que eu estou orando errado se eu só estou orando para ela ser curada? Deus falou assim: porque você não perguntou para mim o que é para você orar. Quando nós não perguntamos para Deus o que é para nós orarmos, nós oramos errado. E eu falei: Deus, o que é para eu orar? E Deus falou assim: não é para você orar por ela, não é sobre ela, com ela está tudo bem. Ela está aqui por um propósito maior. Ela está aqui por uma alma que eu amo muito e que já pensou até tirar a sua vida. Quem já ouviu nosso testemunho sabe, essa alma era minha esposa, ela precisava ter um encontro com Deus. Talvez você precisa ter um encontro com Deus, mas o que você vai esperar acontecer para ter esse encontro? Você vai precisar estar malhando trigo num lugar onde se malha uva, você vai precisar estar se escondendo, você vai precisar chegar no fundo do poço, para você ter uma experiência real com Deus, para você conhecer quem é o Deus que você serve. O que você está esperando para dobrar o seu joelho, para clamar ao Senhor, para que os céus se abram e que o reino dele se manifeste? O que nós estamos esperando para conectarmos com Deus e sermos instrumentos na mão dele, para que Ele venha agir através de nossas vidas? Vamos reconhecer que Deus nos vê como homens poderosos, homens valentes, ou vamos fazer igual Gideão e ficar reclamando, murmurando, dando desculpas, olhando para a nossa vida de uma forma que nós queremos ver e não é a realidade? A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores, e se a Bíblia diz que já somos, nós já somos. Não temos que esperar acontecer alguma coisa. Nós já somos, já é, você já é vencedor, você já é uma vencedora. Para de ficar olhando para as circunstâncias, para de ficar olhando para coisas negativas. Tudo que você olha e você deseja, você atrai para você. Se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar para aquilo que te traz esperança, se você olhar para as promessas de Deus, é assim que você vai viver. Mas se você olhar para aquilo que o diabo usa as pessoas para falar que você é, você vai acreditar e vai viver dessa forma, bloqueado.
Deus, Ele está preocupado em saber se você quer saber quem é você. E depois de você saber quem é você, Ele quer que você saiba quem Ele é. Ele é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Chegou o momento de nós destruirmos os falsos deuses. Chegou o momento de nós destruirmos as falsas imagens. Chegou o momento de nós destruirmos as mentiras que o diabo tem colocado na nossa mente. Chegou o momento de nós nos levantarmos como homens e mulheres de Deus, sabermos que somos homens poderosos e homens valentes, homens que nasceram para dominar a terra, homens que têm um propósito, homens que têm uma missão, homens e mulheres que têm uma missão de serem embaixadores de Cristo aqui. Mas eu só posso ser um embaixador de Cristo se eu souber o que Cristo quer que eu faça aqui. Não adiantava eu estar lá na UTI orando pela minha filha para curar ela, se não era isso que Deus queria. Talvez eu estou fazendo uma coisa certa, mas eu estou fazendo da forma errada. Por isso Deus não quer que você tenha uma experiência através da minha vida, através de um pastor, através de um profeta. Ele até usa homens para que você venha a Ele. Mas Ele quer que você tenha uma experiência. Ele quer que você levante de madrugada quando Ele te acordar para orar. Ele quer que você dobre o seu joelho, entre no seu quarto, ache um cantinho em secreto para falar com Ele. Coloca tudo em silêncio. Para de ouvir todas as coisas do mundo. E ouça a voz suave que o Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer realizar coisas sobrenaturais e impossíveis através da sua vida. Mas para que isso aconteça, as coisas possíveis você precisa realizar. Para que a presença do Deus verdadeiro venha e se manifeste na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nós precisamos destruir os falsos deuses. Mesmo que isso seja algo que vai confrontar dentro da minha casa aquelas pessoas que eu amo. Talvez você tenha conflito com os seus pais, você já é casado, você já saiu de casa, e você ainda deixa o seu pai ou a sua mãe mandar em você. Existem pessoas que deixam outras pessoas dominar sobre a vida delas. E essas pessoas se tornam deuses para elas. Você tem colocado quem no lugar de Deus? Quem está aí no lugar que é só de Deus? Em quem você tem colocado a sua confiança? A Bíblia diz: deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e vocês dois vão ser uma só carne. Deixa o teu pai e a tua mãe, se une à sua mulher. Eu não sei para quem Deus está falando isso. Essa semana estava orando e conversando com uma senhora, acredito que ela já tem mais de 50 anos, e ela preocupada com a mãe dela, de mais de 80 anos, que a mãe dela não queria mais conversar com ela e o que ela tinha que fazer. E esse texto veio bem claro para eu falar para ela. Ela é casada e ela não para de se importar com a mãe dela. Aquilo que a mãe dela fala para ela é regra. Uma senhora de mais de 50 anos parece uma menininha. Falei, agora é hora de você assumir o seu papel de esposa, de mulher, de você falar com o seu marido, de você ser um com ele. Deixa a tua mãe, a Bíblia está dizendo, deixa a tua mãe, deixa o teu pai. Eu preciso deixar o meu pai e a minha mãe para que eu me conecte com Deus. Não quer dizer que eu não vou ouvir os conselhos do meu pai e da minha mãe. Não quer dizer que eu vou desonrar o meu pai e minha mãe. Mas quer dizer que eu vou parar de cuidar da vida deles e vou cuidar da minha casa, da minha família. Para que eu venha prosperar e os meus pais não precisem mais se preocupar comigo.
para que os meus pais possam viver a vida deles. Há muitos pais hoje preocupados com os filhos de 20, 30, 40, 50 anos, porque eles não viveram a vida deles. Gideão não tinha problema aqui de enfrentar o seu pai, de destruir, de derrubar, de cortar aquilo que não estava dando resultado. Gideão sabia o medo que ele enfrentava dos midianitas virem e roubar tudo aquilo que eles tinham. E quando Deus fala para ele ir lá e derrubar o altar, ele vai lá e derruba o altar. O que Deus tem falado para você derrubar aí na sua casa e você ainda não derrubou? O que Deus mandou você abandonar e você ainda não abandonou? Existem pessoas que estão à sua volta que só querem te sugar e sugam o tempo de você estar com os seus filhos, de você estar com o seu cônjuge. Existem coisas que têm dominado você, há muita imoralidade sexual, há muita coisa na internet que traz prejuízo, que faz você gastar uma energia que não vai te trazer resultado nenhum. Você precisa destruir essas coisas, você precisa abandonar agora, para que você viva uma vida plena que Deus tem para você. Quando nós sabemos em quem nós confiamos, nós enfrentamos todos os nossos medos, e nós nos comportamos como homens verdadeiros e como a imagem e a semelhança de Deus. Olhando para o texto de Gideão, quando ele vai com o seu carisma, ele conquista 32 mil homens para irem lutar contra os midianitas. 135 mil para 32, aproximadamente aí 4 por 1. Só que Deus fala assim, é possível que esse tanto de gente aí venha se gabar, que foram eles na força do seu braço que venceram. Então faz assim, Gideão, fala para as pessoas, só as pessoas que tiver com medo, para elas voltarem para suas casas. Só as pessoas que estão com medo, estão presas dentro das suas casas. Elas estão alienadas àquilo que a mídia tem prendido elas. Não é errado você estar dentro da sua casa, não é errado você respeitar a um decreto que tem. Não é errado você se cuidar, o errado é você não fazer nada que traga resultado para dentro da sua casa. Você leu quantos livros nesse período? Você assistiu quantas mensagens? Você conseguiu ler quantos livros da Bíblia? Você passou quanto tempo em oração? Qual foi o período de jejum que você fez a Deus para que essa situação venha mudar, para que o poder dele venha se manifestar? Como você tem se levantado? Como um soldado medroso que reclama, ou como um general ungido pelo Senhor para fazer a diferença nessa geração? Gideão manda que o povo que está com medo vá embora, e 22 mil homens vão embora. Agora fica só 10 mil homens, mas o que eu vejo que dentro desses 10 mil homens, quando Deus fala, vai, manda eles tomar água, ainda tem muita gente, vamos separar esse povo. E uns vão lá e tomam água como um cachorro, lambendo a água, se prostrando, se ajoelhando e lambendo a água, como um cachorro. 9.700 homens que não sabiam que eram a imagem e a semelhança de Deus, homens que achavam que eram cachorros, animais, que nasceram para ser dominados. A mídia tem tentado te dominar, falando que você veio do macaco, que você é algo que evoluiu do macaco. Mas você não é aquilo que a mídia fala que você não é filho do macaco. Você é um filho de Deus, você é a imagem e a semelhança de Deus. Tome posse dessa verdade para a sua vida, começa a viver como homem e mulher, a imagem e a semelhança de Deus. Apenas 300 homens foram lá e tomaram água, vigilantes, faziam uma conchinha, se adaptavam à situação, não tinham um copo para tomar água, eles pegavam com a mão e estavam vigilantes e tomavam água, sem fechar os olhos, sem dormir, sem vacilar. É isso que Deus quer, que você venha a estar vigilante,
Deus quer que você saiba que Ele vai estar junto com você, que você vai destruir o seu inimigo, você vai destruir esse inimigo que tem causado pânico a toda uma sociedade, como se fosse um só homem. Não entrou esse vírus por um só homem. Deus vai fazer isso acabar como se fosse um só vírus. Basta que a sua igreja tenha unidade, e a igreja não é esse templo aqui, a igreja é cada família se reunindo dentro da sua casa. Mateus 18 e 19 diz que se 2 ou 3 reunidos estiverem em meu nome, ali eu estarei. Se 2 entre vós concordarem sobre algo aqui na terra, será ligado no céu. Então eu quero que você e a sua casa se unam em oração e determinem, sabendo que vocês são a igreja do Senhor, e começa a determinar que esse vírus será eliminado como se fosse um só. Ele vai parar com esse poder de se multiplicar de forma exponencial, que na verdade é uma mentira que a mídia tem colocado. Nós temos observado que verdadeiros médicos, homens de Deus, têm mostrado em gráficos que a mídia mostra um crescimento exponencial, e eles mostram que há um crescimento sim, mas não é exponencial. Nós temos o poder dado por Jesus Cristo para a igreja que ora para destruir todos os falsos deuses. Nós podemos nos levantar e decidir hoje destruir o altar construído para Baal. Nós podemos cortar todo esse arvoredo, nós podemos cortar com a relação com a mídia, com uma mídia mentirosa, manipuladora, que só faz aquilo que é bom para ela, que traz audiência para ela. Começa a usar os seus recursos, começa a usar a sua rede social, começa a espalhar para os seus contatos aquilo que contagia mais do que o vírus, que é o amor de Deus, porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. 1 João no capítulo 4, ele nos mostra por que nós podemos lançar fora o medo. Eu vou ler aqui em 1 João, capítulo 4, no verso 13. Ele vai falar que o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está dentro de nós. Ele vem fazer morada dentro de nós. E é por isso que você não precisa mais ter medo. Nisto, 1 João 4,13, nisto sabemos que habitamos nele. Anote esse texto para você meditar depois. 1 João capítulo 4, verso 13, nisto sabemos que habitamos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Jesus deixou uma promessa quando nós vimos ele ir, quando os apóstolos, os discípulos viram ele subir. Ele falou que iria deixar um outro, e esse outro é igual a ele, para nos consolar. Então você que está chorando, você está com medo, você que já perdeu o seu emprego, você que já perdeu as suas esperanças, agora é a hora de você saber o Deus que você serve. Agora é a hora de saber em quem você vai confiar, quem é o Deus que você vai confiar. E no verso 14 diz, e nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador. Mas para quem que ele é o Salvador? Para qualquer pessoa que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Deus vai habitar nele e ele vai habitar em Deus. Então você não habita mais na sua casa, você não habita numa igreja, você não habita numa empresa. Você vai começar a habitar em Deus, você vai começar a ver o reino dele se manifestar na sua vida, você vai abandonar a sua vida passada, mas você precisa confessar que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa confessar que ele é o Senhor da sua vida, que ele se torna Senhor na sua vida. E a partir do momento que você entrega a sua vida ao senhorio do Senhor Jesus,
Você não vive mais você, mas Ele passa a viver dentro de você. E o que acontece é que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. E o que acontece com o amor? Nisto nosso amor é aperfeiçoado. Eu sou casado há mais de 12 anos, e eu amo a minha esposa mais do que eu amava quando eu a conheci. Eu estou disposto a fazer tudo pela minha esposa, porque eu a amo. Eu amo os meus filhos muito mais hoje do que o dia que eu soube que eles estavam sendo gerados no ventre da minha esposa. O amor vai se aperfeiçoando quando nós temos um encontro com Jesus. A cada experiência que nós temos com Ele, o amor se aperfeiçoa, para que nós tenhamos confiança no dia do julgamento, no dia que Ele vai voltar e vai julgar, porque como Ele é assim, nós somos também. Não há medo no amor. O que tem feito você sentir medo? Nós só temos medo de uma coisa. Nós temos medo do desconhecido. Quando nós não conhecemos o final, nós temos medo. As pessoas têm medo da morte, porque elas não sabem o que vai acontecer depois da morte. Mas quando nós conhecemos o verdadeiro amor, quando nós conhecemos Deus, e a nossa confiança está nele, e nós sabemos que nós iremos para Ele, que nós temos um lugar preparado para morar com Ele, nós não temos medo da morte. Há um pânico na população mundial, um pânico de morrer, um pânico de pegar um vírus até mesmo quando respira. O vírus não pega no ar, o vírus só pega com contato. Mas o amor, ele faz esse vírus ser despedaçado. Abrace a tua família, beije a sua família, espalhe o amor de Deus, e eu duvido esse vírus ficar ainda aonde ele estiver. Ele será destruído, porque o amor vence o medo. Porque o medo traz tormento, e aquele que teme não é perfeito em amor. Mas aquele que é perfeito em todas as coisas, ele está aqui agora comigo, e ele está aí na sua casa, porque ele é onipresente. Ele é o Todo-Poderoso, e Ele pode invadir a sua casa agora, e Ele pode fazer você andar altaneiramente, Ele pode fazer você se sentir corajoso, Ele pode fazer você se sentir valente, e Ele pode fazer você derrotar esse exército que está se levantando, como se fosse um só homem. Gideão derrotou 135.000 homens com apenas 300. Porque Deus mostrou para ele que estava com ele. Mesmo Gideão não acreditando, Deus fala: vai ao encontro do inimigo, vai lá ver o que eles estão falando. E Deus tinha dado um sonho para aqueles homens, que Gideão iria derrotar eles. Aqueles homens que eram muito mais numerosos, eles estavam com medo de Gideão, porque Deus já tinha colocado um sonho. Deus já mostrou esse vírus sendo destruído. Basta apenas você crer, acessar o Pai, ver o que o Pai está falando e fazer o que o Pai manda você fazer. Se o Pai está mandando você voltar para o seu trabalho, se o Pai está mandando você abrir a sua empresa e começar a produzir, se o Pai está mandando você cuidar das viúvas, dos mais velhos, dos idosos, dos órfãos, faça isso. Mas você precisa ouvir o que Deus está falando. Você precisa saber que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, para cumprir o maior mandamento que Jesus deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos entender que Ele é o perfeito amor, e que Ele nos amou primeiro. E quando Ele nos amou, nós precisamos nos sentir amados. Não basta nós falar para os nossos filhos, para o nosso cônjuge: eu te amo.
Nós precisamos perguntar: filho, você se sente amado? Filha, você se sente amada? Esposo, esposa, você se sente amado pelo seu cônjuge? Nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus tem nos chamado para sermos. Nós precisamos decidir hoje em quem é o Deus que nós confiamos, se é o Deus desse mundo, se é o Deus que age através da televisão, através das redes sociais, através da manipulação, através da procrastinação, através de tantas ferramentas que ele tem para trazer o medo dentro da sua casa. Ou hoje você vai se levantar como um homem e mulher de Deus, vai declarar guerra e você vai assumir o seu papel e você vai enfrentar o seu inimigo, porque quando nós enfrentamos o desconhecido, nós lançamos fora todo medo, porque nós não vamos enfrentar o desconhecido sozinho. Deus, Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus já falou que todas as coisas cooperam para o bem, por que eu estou preocupado se vai ter crise, se não vai ter? Por que eu estou parando de comprar? Por que eu estou parando de fazer as coisas que eu fazia? Por que eu estou sendo alienado, comendo alucinadamente? Porque muitas pessoas estão tão ansiosas que não param de comprar, de comer. Começa a dobrar o seu joelho e a orar, a se consagrar ao Senhor. Declare um jejum ao Senhor, declare uma consagração ao Senhor. Diga não a esse velho homem, a tua carne, que tem te alienado, que tem impedido que o propósito de Deus se cumpra. O medo faz você paralisar. Dê o primeiro passo de fé, como Pedro fez ao descer do barco e andar sobre as águas. Porque nada é impossível para Deus. Deus está levantando agora uma geração de homens e mulheres para combater esse vírus do medo, esse vírus do inferno que tem tentado se levantar contra essa população, porque nessa nação aqui nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que ama as pessoas, um Deus que é justo, um Deus que está contigo, meu irmão, minha irmã. Pegue na mão agora dos seus familiares, se una com ele agora e nós vamos orar e nós vamos declarar a vitória sobre o povo de Deus. Nós vamos declarar o que a palavra diz que é para nós declararmos. Nós vamos fazer o que Deus manda nós fazermos. A Bíblia diz para nós colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se há um enfermo na sua casa agora, eu estou liberando uma unção do Senhor para você colocar a mão e através da sua oração, esse enfermo vai ser curado agora. Você vai ver milagres de Deus acontecendo agora. Fecha seu olho e começa a orar, não importa onde há enfermidade, a cura do Senhor está entrando agora na sua casa, nos hospitais, aonde estiver um enfermo, o Senhor está enviando anjos agora do céu para curar, e nós vamos ver ainda essa semana notícias extraordinárias do poder de Deus se manifestando nessa nação. O que nós não podemos é nos calar, ficar calados e impedidos pelo medo. Nós vamos agir com fé, e a fé é o contrário do medo. Ore ao Senhor. Convida a tua família. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara. Senhor Deus, eu estou aqui representando o Senhor na terra, aonde essa mensagem estiver chegando, aonde essas pessoas estiverem ouvindo, aonde houver um enfermo, Senhor, eu estou agora, Pai, orando. E eu sei, Pai, que essa mão que está sendo colocada, Pai, sobre essa enfermidade, Senhor, não importa, Pai, aonde ela esteja, Pai, não importa se ela está na barriga, não importa se ela está nas costas, na cabeça, Senhor, Deus, no ombro, Senhor, Deus direito, Senhor, Deus, eu estou liberando o poder que vem do céu agora, Pai, eu estou ordenando, Senhor, Deus, que esse espaço celestial seja aberto agora.
agora que todos os demônios que têm bloqueado o céu do Brasil, eu estou ordenando que seja agora, Pai, aberto, e os anjos do Senhor comecem a invadir, Senhor, o Brasil, trazendo cura, Senhor. Traz cura para essa nação, Pai. Senhor Deus, que agora, Pai, venha o Teu Espírito Santo, Pai, tocando, Senhor, em cada homem, cada mulher, cada criança, Pai, batizando em línguas, batizando com o Espírito Santo, Pai, manifestando dons, Pai, em cada casa. Ramanaya Shuriá. Deus, eu estou orando agora, Pai, para que o Teu Espírito, Pai, de saúde, Pai, a Tua saúde seja liberada agora sobre essa terra, sobre essa nação, Pai. Eu oro, Senhor Deus, para que os Teus anjos, Pai, que estão vindo com essas espadas, Pai, desembainhadas, Pai, prevaleçam sobre as trevas, Pai, trazendo a cura, Pai, que aqueles que estão nos hospitais precisam, Pai. Deus, eu estou orando e liberando cura, milagres, Pai, maravilhas, Pai, estão sendo liberadas agora, Pai. Pai, essa pessoa que não tinha mais força nas pernas para levantar, que está numa cadeira de roda agora assistindo, Pai, força agora nas pernas dela para ela levantar, Senhor. Senhor, eu estou fortalecendo os músculos, Pai, os nervos atrofiados, e eu estou levantando um novo exército, Senhor. Pai, levanta agora esse exército, Senhor Deus, de homens e mulheres que Te servem, Senhor. Pai, que esses milagres, que esses sinais, que essas maravilhas, Pai, Pai, venham, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome. Que cada homem, que cada mulher agora, Pai, venha se revestir do Teu poder, Pai. Venha se revestir, Senhor Deus, do Teu poder, Pai. Senhor Deus, venha ser revestido, Senhor Deus, com todas as armaduras do Senhor, Pai, para que no dia que o diabo vir atacar, Senhor Deus, elas estejam preparadas, elas estejam firmes, Pai. Senhor Deus, há homens e mulheres agora sentindo, Pai, de se consagrarem, Senhor Deus, um jejum ao Senhor. Pai, há homens e mulheres, Pai, entregando a sua vida agora, confessando que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas, Pai. Escreve o nome dessas pessoas agora no livro da vida, Pai. Ministra, Pai, com o Teu Espírito Santo, direcionando elas, o que elas devem fazer a partir de agora. Pai, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu Te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Agradeço por você ter ficado até o final, e eu peço que o amor de Deus venha sobre a tua casa. Receba a bênção do Senhor na sua casa, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês que estão aí. Amém?